Oi pessoal, vamos iniciar agora então mais um episódio do Inova FURB Podcast. Estamos aqui para contar histórias inovadoras, histórias inspiradoras de 3 convidados cujas histórias se cruzaram em algum momento com a história da FURB. Temos a presença aqui do professor Dr. Eduardo Deschamps, das 2 empresárias que fazem muitos eventos, participam muito da sociedade, estão aí envolvidas há muito tempo já com a história da FURB, né? Seja diretamente elas com a FURB ou seus familiares. Cristiane Birger, seja bem-vinda. E Francis, muito bem-vinda. Vamos saber um pouquinho sobre eles, né? Contar um pouquinho da história, rapidamente apresentar um pouquinho para que a gente saiba quem são, né? Que muitos aqui desconhecem essas histórias que devem ser contadas. Professor Eduardo, vamos começar com o senhor? Bom, primeiro um abraço a todos, né? Cumprimentar tanto a Cristiane quanto a Francis, a Carol, né, que é professora conosco aqui, minha colega lá do Centro Tecnológico. É um prazer estar com vocês e conversar, né, com os nossos ouvintes e telespectadores do Inova FURB. Bom, na verdade a minha história, eu sou engenheiro eletricista, nascido em Blumenau, fiz engenharia elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina, depois fiz mestrado, doutorado, fiz uma pós e uma especialização em empreendedorismo na engenharia, tenho um MBA também na área de liderança e gestão pública. Mas muito mais do que isso, né, eu tive a oportunidade de trabalhar muito fortemente na área de gestão, tanto na universidade, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, depois também como reitor da FURB e como secretário de Estado da Educação de Santa Catarina por um período até significativo, né? Não é muito simples assim alguém passar 7 anos como secretário. Mas para além dessa questão da gestão, que sempre me motivou muito, viu, Carol, foi a questão da inovação, do empreendedorismo. Então, quando eu tive a oportunidade de atuar e de me formar na área de inovação e empreendedorismo, depois ser professor, eu atuo como professor nessa área aqui na universidade, é o que de fato me deixa muito motivado, principalmente quando eu faço o trabalho que eu fiz hoje de manhã, por exemplo, com os nossos alunos, né, de algumas disciplinas, onde eles apresentam ideias de modelos de negócio, vão desenvolver planos de negócio, e a gente vai criando esse ecossistema inovador aqui em Blumenau e é sempre muito interessante. Mas a minha história se confunde um pouco com isso, com ser professor, com ser engenheiro e ao mesmo tempo trabalhar com a área de empreendedorismo. Legal, com a gestão, né? Tem essa visão aí micro e macroscópica da situação, sendo professor e também gestor, né? Exatamente, super desafios, né? Você gerenciar, por exemplo, né? Ser gestor da Secretaria de Educação, por exemplo, um orçamento de quase 3 bilhões de reais, né? Com a estrutura que a gente teve, o trabalho que a gente pôde fazer ao longo desse tempo, mesmo a universidade aqui, um baita desafio, eu sempre brincava, né? O reitor, ele está ao mesmo tempo escutando uma demanda da área social, daqui a pouco ele está escutando uma demanda da área de engenharia, daqui a pouco ele está cuidando da televisão, daqui a pouco está cuidando da rádio, do hospital. Então você tem que ter uma versatilidade muito grande, mas essa é uma característica certamente que quem tem espírito empreendedor, né, como a Cris, como a Francis, já peguei intimidade, né? Pode eventualmente... Joia, professora. Vamos falar muito mais sobre isso ainda hoje. Com certeza. Cris, vamos começar contigo também para falar um pouquinho, né? Eu fiquei na dúvida, qual das duas começa a contar a história, né? Que se cruzem também a história de vocês duas, né? Sim. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, Carol, né? E participar do podcast Inova FURB. E juntamente com o professor Deschamps, que a gente há tantos anos vem acompanhando, né? O seu trabalho, que é tão rico enfim, quem trabalha com a educação eu sempre admiro muito, porque são essas pessoas que formam os nossos novos profissionais e que vão para o mercado, para as nossas empresas, né? Então, eu sou conhecida como a Cristiane da Ártico, ou a Cris, a maioria me chama de Cris, também gosto, não tem problema com isso. E comecei muito jovem a trabalhar na empresa que o meu pai fundou, que é a Ártico. Nós trabalhamos no ramo de refrigeração, comercial e também agora com a linha doméstica. Comecei a trabalhar muito cedo na empresa, com 15 anos eu já trabalhei de carteira registrada, apesar de, quando criança, correr pela fábrica também. A gente nasceu dentro da indústria do meu pai. E de lá fomos adquirindo experiência e tomando gosto por essa atividade, né? Eu fiz Ciências Contábeis na FURB, me formei em 93 e desde lá a FURB fez parte, sim, da minha vida e da nossa empresa. Em 2011 o meu pai veio a falecer e de lá para cá, então, as minhas irmãs, a Mônica e a Tânia,
E eu somos as proprietárias, né? Minha mãe também, a Irene, proprietárias da empresa, e tocamos a empresa, então, 3 mulheres executivas, né? Diretoras executivas, proprietárias da empresa. E também faço parte, já há alguns anos, da diretoria da Associação Empresarial de Blumenau. Atualmente estou vice-presidente e em maio assumo a presidência da associação, o que me deixa muito feliz e honrada, porque é a primeira mulher a tomar essa função, ou assumir esse cargo em 122 anos. Né? Então, com muita honra, eu assumo esse cargo em maio. Legal. E falar sobre inovação é assim, um tema bastante interessante. A Artico é uma empresa que tem no seu DNA a inovação, né? E a gente também, nesse decorrer, são 63 anos de fundação, a FURB fez parte em vários momentos também da nossa empresa, na parte de inovação e, enfim, outras situações também. Bom. E Francis, vamos saber um pouquinho, né? Falo demais, às vezes me corta. Já tem um bocado de pergunta para fazer para ti daqui a pouco, tá? Já surgiram. Então, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, e dizer que quando eu cheguei aqui hoje, o meu sentimento foi de nostalgia total, né? Porque eu fiz o secretariado executivo bilíngue na turma de 95, e as minhas aulas eram praticamente todas aqui no Bloco R, né? Então, assim, senti uma grande nostalgia. Isso me trouxe boas lembranças, né, daquela época. Então, me formei em secretariado, comecei a trabalhar também desde muito cedo, né? Eu digo que a minha veia também com o público, ela foi desenvolvida tão precocemente. A minha mãe vendia produtos de beleza, né? E com 13 anos eu fiquei indignada que as pessoas deviam para ela. E eu falei, não, quando o pai chegar, eu vou com ele lá para fazer cobrança para ti. Né? Então, assim, eu comecei a ajudar em casa de alguma maneira, quando eu chegava do Sagrada Família, né? E eu ia com meu pai fazer as cobranças para ela, porque ela era uma excelente vendedora, mas ela não conseguia fazer as cobranças. Então, ali eu fui me desenvolvendo, eu fui para essa área, trabalhei muitos anos na parte de crédito, cobrança, na área financeira. Nós temos uma indústria têxtil, né, onde a minha sogra é a fundadora, e o meu marido e o meu cunhado, eles são herdeiros, mas eles acabaram mudando o ramo, né, de confecção para a indústria têxtil, fabricante de malhas. Né? Então, eu trabalho junto, né, com eles desde quando a gente começou a namorar, que eu tinha já 16 anos. Então, a minha história é na FARB, né, que é essa empresa que a gente tem orgulho de dizer que construiu juntos e que está fazendo agora, esse ano, 29 anos. Né? Então, é uma empresa também, apesar do setor têxtil, totalmente voltada para a inovação, né? Sempre pensando em tecidos tecnológicos, inovadores, e também faz muitas ações, né, dentro do ramo de inovação. Falando da minha trajetória um pouquinho, depois que eu terminei a FURB, eu fui mãe, então eu acabei não tendo oportunidade de continuar mestrado ou pós-graduação, mas com muita garra, em 2015 eu fiz uma pós-graduação, né, em gestão de negócios, e eu sou muito feliz. E agora, em 2020, 2021, eu comecei uma transição de carreira, onde eu estou seguindo uma trilha de conhecimento na linha de ESG. Então, né, só para colocar um pouquinho da minha história. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta para as duas, né? Vocês podem ir respondendo, obviamente, na ordem que acharem mais adequado, mas, na verdade, dá para perceber que vocês, quando a gente fala muito de empreendedorismo, espírito empreendedor e perfil, as pesquisas apontam que é muito importante um exemplo, um modelo, uma influência para o processo, né? Lógico que vocês estavam em famílias empreendedoras já, mas quem assim é uma grande inspiração para cada uma de vocês duas, assim? Pode ser alguém da família, pode ser alguém de fora, assim, em termos de trajetória, do tipo que eu olho e eu me inspiro nessa pessoa em termos de desenvolvimento pessoal e profissional. Cris.
Bom, eu sempre falo, minha inspiração sempre foi meu pai, né? Então, o meu pai sempre foi um empreendedor. Meu pai não teve oportunidade de fazer uma faculdade, né? Meu pai é um imigrante alemão, ele chegou no Brasil em 1955, com 18 anos, e ele sempre fala, o que eu aprendi na escola foi na Alemanha, e aqui ele não encontrou oportunidades, talvez, na época, e ele precisava trabalhar. Eles vieram para o Brasil num pós-guerra e buscando uma oportunidade no Brasil, recomeçar a vida, vamos dizer. Isso foi a história da família do meu pai. Então, eles começaram aqui em Blumenau com uma pequena oficina de reparos de refrigeração, que ficava na Antônio da Veiga, próximo. Ele falava, não sei, talvez dos mais antigos, ele falava no Morro da Frau Koch. Isso é aqui, é próximo à FURB, é por aqui. Então eles abriram ele e meu tio abriram uma pequena oficina de refrigeração. Mas eu acho que o empreendedorismo já estava enraizado, ou dentro deles também, porque o meu avô na Alemanha, ele já tinha um pequeno comércio, uma marmoraria. E então eu penso que o comércio, o empreendedorismo, tratar com o cliente, tudo isso já fazia parte do mundo deles na época, né? Claro que veio a Segunda Guerra, eles perderam tudo, mas vieram com o espírito empreendedor, eu entendo, para nossa região, e sempre foram de muito trabalho e de querer vencer, e o meu pai sempre foi uma pessoa de estar anos luz à frente, então ele é minha inspiração, com certeza. Muito legal. E para ti, Francis? Legal, Cris, também tenho grande admiração pela história de vocês. A minha maior inspiração, falando de empreendedor, é o meu marido, o Ricardo, porque eu sempre digo, né, ele se formou em engenharia química, né, não foi nessa universidade, mas quando ele se formou, ele ganhou de presente da minha sogra uma confecção fechada com algumas máquinas de costura. Esse foi o presente de formatura dele. E na ocasião ele assim, o que eu vou fazer com isso? Então ele teve a ideia de começar um negócio a partir da venda daquelas máquinas de costura. E ali foi construindo, né, hoje a FARB, que tem como marca a Texnel, que vendendo, né, a primeira máquina, juntando dinheiro, comprou o primeiro tear e assim foi construindo. Então é uma história muito bonita, né, que a gente tem orgulho de contar, né, e eu sempre digo, quando eu casei eu fui morar lá, né, então o meu filho mais velho, ele nasceu dentro da operação também, dentro da fábrica, e daí o meu marido disse, agora eu comprei um tear, onde é que a gente vai colocar? E daí eu falei, não sei, ele assim, já sei, na sala. Eu falei, como na sala? Agora eu vou ficar sem sala? Então ele não teve dúvidas, né, a casa... Não precisa, pra que sala, né? A gente tinha quarto, cozinha, né? Tava tudo certo. Então ele mandou tirar o forro e veio o Munk e colocou um tear na sala. E ali nós começamos a atividade. Então hoje existem quase 100 teares desse na unidade Fabril. Então a gente conta isso como realmente assim, uma coisa muito bonita, né? Uma veia empreendedora que ele tem. Sim. E foi muito persistente, porque ele foi numa época bem difícil, onde as famílias estavam passando, foi mais ou menos em 95, nesse ano que eu comecei na FURB, as famílias estavam passando por grandes dificuldades, o momento econômico no Brasil não estava tão favorável, e ele teve essa coragem, essa perseverança, e sempre de 1 virou 2, virou 4, e assim foi montando um grande negócio que é hoje. Mas a nossa, desculpa se eu posso complementar, a nossa região, ela tem uma característica forte de empreendedorismo, Blumenau e região. Então, se nós pensarmos assim, quantas famílias começaram seus negócios na nossa região, então, e ainda continua acontecendo, né? O número de novas empresas que abrem, que iniciam em Blumenau e região é muito grande, né? Então, continua, esse espírito empreendedor continua, então Blumenau tem essa característica forte de ser um povo trabalhador, um povo que vai atrás, que busca inovação também,
né? Temos o nosso centro de inovação aqui Muito também. legal, né? Enfim, eu sou apaixonada por Blumenau e pela nossa região. E não é qualquer um que tem um espírito empreendedor, né? Porque quando tens um espírito empreendedor, tem que estar preparado para cair e levantar. Tem que ter essa resiliência, né? O antifrágil, né? Voltar ainda melhor, né? Não é só voltar ao estágio Porque o dia a inicial. dia não é um mar de rosas, né? Não é. Então tem que saber surfar essa onda, né? Como diz. Não, mas principalmente observar isso também, né? Além de ter essa resiliência, né, que a Carol falou, também saber que não vai começar por cima. Né? Vocês tiraram a sala para botar um tear, né? Isso. O seu pai começa no Morro da Fraucor. Né? Isso. Então, assim, são coisas que você vai construindo ao longo do tempo, e é muito trabalho, muita dedicação, e é muito bacana. E é bacana ver que vocês têm essas inspirações tão próximas de vocês, né? Sim. Tanto teu pai, teu marido, isso é um negócio muito legal. E elas começaram cedo, né? Não tinha, eu não teria a menor dúvida que iam continuar, porque se tem um exemplo desde cedo, né? Aí você se inspirou e admirava o seu marido e apoiou e estava do lado, né? Sempre. Chegaram porque estavam juntos. Então tinha que ter essa união, esse espírito empreendedor juntos ali para alavancar o negócio. E o fato de ganhar, como ela falou que foi presidente da formatura, não é sinônimo de sucesso? Não quer dizer que daria certo? Na verdade, ganhou trabalho, né? Porque ele não ganhou a empresa pronta. Não, né? Na verdade, ele só tinha era um os equipamentos. CNPJ que estava ali, assim, com aquelas máquinas, aquele ativo, né, imobilizado, que dali ele conseguiu comprar algumas coisas, vender, e com isso fazer um negócio, né? Muito legal. E o senhor? O que inspirou? Porque assim, foi uma conexão aí de áreas, né? Verdade. E da onde que veio? Teve inspiração da família? Então, eu acho que como a Cris falou, acho que eu tive uma inspiração muito forte na minha família, né? Não necessariamente com uma empresa, mas meu pai é um empreendedor no sentido de que ele trabalhava numa empresa têxtil aqui, era advogado dessa empresa, ele começa como técnico em contabilidade, sempre estimulou os filhos na questão da formação. Pouca gente sabe, mas eu sou técnico em contabilidade também. Olha, mais um contador. Muito para além disso, então... e eu compreendo direitinho quem fala da contabilidade, né? Mas ao mesmo tempo ele sempre procurou falar isso, olha, a questão do estudo é super importante, é muito bacana você fazer isso, mas ele em um determinado momento foi desafiado pela empresa dele. Ele sai da empresa onde ele era advogado, vai para o conselho de administração dela, mas é convidado a montar uma empresa para prestar serviço para ela. E dali ele começa um processo de empreendedorismo também. Teve um escritório, né, uma empresa importante chamada Actus, né, que faz auditoria contábil, trabalha com contabilidade. E ele dava consultoria jurídica, né, e agora depois ele montou uma empresa, um escritório de advocacia, trabalhando basicamente com direito tributário. Então, muito da disciplina, sabe, da honestidade, da seriedade do meu pai me inspirou muito. Mas a minha mãe também me inspirou. Porque a minha mãe, apesar do nível educacional dela formal não ser alto, ela para ali no primário, né, na época, mas ela é uma pessoa que era com a gente, que era com ela que a gente, na verdade, acabava estudando quando era mais novo. Ela sempre inspirou muito e ela tem uma capacidade de comunicação e relacionamento social fantástico, né? Eu sempre falo, esses dias ainda estava comentando lá em casa, né, as características que cada um dos filhos puxa dos pais, né? E certamente a questão da capacidade de comunicação eu acabei puxando da minha mãe. E a terceira pessoa que me inspirou muito foi o professor. Eu tive um professor na Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Ivo Barbi, que ele foi meu orientador de iniciação científica, depois de mestrado e de doutorado. Eu acabei fazendo no mesmo laboratório, né, no mesmo departamento, os 3 cursos. Primeiro, pela capacidade, pela competência técnica que ele tinha, e segundo, porque ele monta ali em Florianópolis o segundo centro mais importante de pesquisa na área de eletrônica de potência do mundo. Olha. Tanto que todos os centros do mundo acabavam fazendo contato e convênios com eles ali. Então, muita gente perguntava, por que você não foi estudar no exterior? Porque eu não precisava. Eu tinha aqui aquilo que eu já precisava, fiz contato, viajei muito, tive contato com outros lugares. E tinha histórias fabulosas, Carol, em relação ao professor Ivo, porque ele não viajava, né? Ele dificilmente viajava, então ele publicava muito, e publica junto com os orientados dele. E aí, para minha defesa de qualificação, veio um professor da Itália. Ele participou da banca e eu fui jantar com ele. Depois eu perguntei, o que você achou interessante aqui? Ele falou que Ivo Barbi existe. Que o meu professor existia, porque e depois eu comprovei isso no Japão. Eu estava num congresso no Japão, conversando com o pessoal, mas Ivo Barbi existe mesmo? Porque eles achavam que os brasileiros tinham criado uma entidade de produção, de tanta produção que ele fazia. Então, do ponto de vista de capacidade técnica, do ponto de vista de
sabe, de espírito, de seriedade, espírito empreendedor, tem muito disso dos meus pais e principalmente do meu orientador. Essas são as minhas inspirações. Bom, e que bom que o senhor teve essa experiência, né, de pesquisa. Sim. Senão não teria essa inspiração, se não tivesse, é o que a gente também tenta passar para os acadêmicos, né? Quando você aproveita a oportunidade de pegar uma bolsa, ou não, como voluntário também é muito legal, e participar da pesquisa e conhecer como funciona esse processo, e conhecer professores, é o que deu a oportunidade de ter uma das inspirações, é um negócio né? maluco, porque eu nunca me vi como professor, né? Na verdade, eu sempre me vi trabalhando na área de engenharia. Então, quando eu, ali no final da graduação, foi que eu acabei assumindo a bolsa de pesquisa, né, como bolsa de iniciação científica. Era um projeto da VEG, lá em Florianópolis. A gente trabalhou com o desenvolvimento de controle de motores de indução, por exemplo. E a partir daí eu tomei gosto pela área. Então foi aí que eu tomei a decisão de seguir para o mestrado, depois aí eu tive a oportunidade ao final do mestrado de vir para a FURB, comecei a lecionar aqui. E foi, sabe, quase que paixão à primeira vista à medida que eu fui me envolvendo com a atividade acadêmica. Tanto que eu tive várias oportunidades, né? Eu fui sócio, digamos assim, de 2 empresas e em um determinado momento eu acabei optando pela carreira acadêmica mesmo. Mas continua com essa lógica do espírito empreendedor. Eu tenho uma empresa também que presta consultoria. Mas a questão da iniciação científica, né? E o meu próprio filho que está fazendo engenharia agora aqui na FURB, eu também já incentivei, ele já está com bolsa de iniciação científica. É uma coisa muito estimulante, sabe? Talvez vocês não tiveram oportunidade pelas condições da época, mas se tem essa oportunidade, é muito bacana de Hoje agarrar a essa gente tem oportunidade. muito, né? A FURB tem muitas opções de bolsas. Que Sim. bom E a gente vê o quanto que os alunos, já entendendo isso, conhecendo o quanto que eles querem, né? É difícil ter um aluno que não venha procurar a oportunidade. Vocês falam de bolsas, mas em matéria de cursos também. Se for olhar na nossa época, quantas opções Poucas nós opções. tínhamos em Blumenau? Então, Então, como evoluiu, né? Como a FURB cresceu durante esses anos e atendeu também as necessidades da comunidade, né? Então, a FURB realmente sempre esteve muito envolvida com a comunidade, não só Blumenau, mas Blumenau e região. Toda a Quantos região. alunos vinham Nossa. de fora para... a gente discute muito isso hoje, né? O governador Jorginho Melo fala da universidade gratuita e ele está desenhando esse programa para o sistema CAF, que é o sistema de universidades comunitárias. Muita gente diz, puxa, mas e as privadas, né? Ele está fazendo lá um outro programa para as privadas. É que as universidades comunitárias, no formato da FURB, elas têm uma relação com a comunidade diferente. Né? Quer na questão de prestação de serviço, mas quer também na questão da formação de profissionais, mas também na relação que a gente acaba construindo com as pessoas, e até de memória afetiva, como vocês mesmos estavam falando. Sim. Né? Puxa, eu passei por aqui, veio para cá, dá saudade, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente dava aula às vezes para os alunos à noite, e os alunos no final do curso estão loucos para ir embora. Eu falei, cara, vocês vão sentir falta disso aqui, pode ter certeza. Né? Então essa relação as universidades comunitárias têm muito forte. E a gente Bacana. vê assim que... Tu querias falar uma coisa, Cris? Não. Para não fugir, né? Como essa interação com a comunidade é importante, e é o que eu acho que é a essência, né, da universidade comunitária, de uma instituição comunitária. Vocês vão ter histórias dos sobrinhos, dos filhos que vão estudar ou que já estudaram, né, parcerias com a universidade. Então a FURB traz problemas reais da indústria, da comunidade, traz para dentro da sala de aula, a gente tenta resolver, aí inspira o aluno a ser empreendedor, a buscar soluções, né? Então essa conexão é muito forte. E é o que dá um diferencial também para o formando, né, para quem sai da FURB com essa experiência da vida real, né, de problemas reais. Eu não posso deixar de comentar, a Cristiane foi nossa aluna aqui, né? Foi. E o sobrinho dela foi meu aluno agora, Olha que legal. o Martin, né? E o Martin fez um projeto na disciplina de projeto empreendedor comigo, que era uma solução de um problema da Ártico. Sim. Então foi uma coisa que foi adiante. Então olha o quanto tem de trajetória ao longo desse tempo, né? Que a gente consegue ter. Mas aqui. tenho que comentar que junto com o Martin formou o Léo e o Gustavo, eram da mesma turma de engenharia mecânica. E eu tive o prazer de participar, Fran, da colação deles na FURB faz pouco tempo. E a professora Márcia, a reitora, a gente sempre se encontra nos eventos por aí, formamos até uma amizade já, e ela me oportunizou entregar o diploma para o meu sobrinho. Olha que E isso para mim foi muito emocionante, sabe? E participar mais uma vez de todo esse evento, o quão é importante para os alunos e para as famílias. Teve um momento que os pais levantaram. Foi muito emocionante, sabe? Que você está lá prestigiando
esse momento tão importante nas vidas desses alunos, né? E o quanto eles vão trazer para nós, o quanto eles enriquecem as nossas empresas. Esse espírito novo, essa troca de informação, essa energia jovem dentro de uma empresa é muito saudável. Mas isso também, desculpa, França, isso também eu penso que é mérito da universidade que faz que estimula, né? Porque a gente precisa desses ambientes, a gente precisa, né? Estou falando nós como empresa, como indústria ou como comércio, nós precisamos de bons profissionais que venham com essa mentalidade, não só a mentalidade técnica, eu sei fazer, mas assim, que tenham bem desenvolvidos também as soft skills que a gente fala, né? Então, que bacana saber, né, que a FURB se preocupa com isso e está pensando também nesse desenvolvimento das soft skills que hoje, sem isso, assim, a gente contrata por competências técnicas também, mas as softs estão contando muito. E hoje, eu digo, sentando lá com o departamento de pessoas, a gente vê por que as pessoas vão embora. Por soft skills. Tanto os desligamentos quanto os pedidos de demissão. Ninguém pede a conta dizendo assim, eu não estou apto para fazer porque eu não sei fazer isso. A pessoa pede a conta por outros motivos. Eu não estou contente, eu quero ser feliz. O meu chefe não sei o quê. Eu não tenho feedback. Eu queria ser... Entendeu? Então, como é importante o papel da universidade nessa preparação, né, desses jovens, todos têm a ganhar, a comunidade como um todo só tem a ganhar. E a gente trabalha muito com ferramentas que busca trazer esse diferencial para o futuro profissional, né? Porque a gente sai com conhecimento técnico da universidade meio que nivelado, né? Todo mundo tem seu diploma formado, e aí a gente... E qual é o diferencial? É essa inteligência emocional que vai fazer diferença no dia a dia, né? Sim. É o equilíbrio, é como se comporta. E isso também é trabalhado dentro da universidade, né, professor? Muito, né? E entrou muito isso forte nos currículos, né? A gente hoje tem discutido, por exemplo, no caso das engenharias, as novas diretrizes curriculares nacionais, elas tratam muito do que a gente chama de desenvolvimento de competências. Então, você vai ter as competências técnicas, mas você também vai ter as competências socioemocionais, que são as soft skills, né? Sim. Que a Francis colocou. E como ela disse, né? As empresas contratam pela competência técnica, porque ela não consegue medir a socioemocional na entrada, mas ela demite pela socioemocional. Isso. Né? Normalmente a saída do emprego se dá por conta disso. Então a gente tem procurado desenvolver muito isso com os alunos, né? Lá na disciplina de empreendedorismo a gente faz no começo da disciplina um processo de autoavaliação. É muito bacana verificar assim como os alunos de repente se dão conta do que eles precisariam ter e não têm, ou vice-versa, né? A gente procura trabalhar as duas coisas. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a Francis, porque a Cris já falou um pouco da família, da continuidade, da inspiração que ela teve com o pai dela, e ela já começou a falar dos sobrinhos, né? Sim. Que ela teve a oportunidade do diploma. No teu caso, teu filho quase perdeu o berço para poder entrar um teatro dentro de casa. A tua família está tendo essa continuidade também, não? Então, eu tenho 2 filhos, né? O Nicolas e o Vinícius. O Nicolas trabalha conosco também, nasceu lá dentro, então ele realmente ainda está trabalhando conosco. Ele hoje está na parte comercial, ele se desenvolveu e descobriu suas habilidades na parte comercial, de vendas mesmo. Ele chegou a fazer 2 anos e meio de engenharia química e chegou à conclusão que não era o curso ideal para ele. Então, ele mudou para a administração e hoje ele está muito feliz, né? Se encontrou nessa profissão e está seguindo esse trabalho lá dentro da operação. O Vinícius, não. O Vinícius está na parte de TI, de tecnologia da informação. Certo. E nós temos um hub lá dentro do Centro de Inovação. Então, o Vinícius começou com uma startup lá, ele tem 22 anos. Começou com uma startup ali dentro e hoje ele já está com 2 startups, então eles acabaram saindo dali, indo para uma sala um pouquinho maior, né? Também voltado à tecnologia. Então, esse não trabalha diretamente na operação, mas acaba fazendo algumas linhas, ele está direcionado numa linha que acaba atendendo também às necessidades, que é uma ferramenta de marketing.
que eles têm. Mas isso também não precisa estar especificamente na empresa, né? O importante é que você crie esse espírito inovador e empreendedor e vai gerando spin-offs, vai gerando oportunidades bacanas de outras E o áreas, Ricardo né? provoca muito ele, né, o Vinícius. Eu queria te ter aqui dentro, por que tu não vem para cá? Não, ele quer o negócio dele. Sim. Ele quer, ele participa das reuniões de conselho, a gente tem o conselho de família, cada um tem o seu papel, isso está bem estruturado, mas ele quer, o dia a dia dele é no negócio dele, né? Ele não diz nunca, né? Mas é bem interessante, então eu acredito que sim, isso tem a ver com um olhar inspirador da família, né? Muito legal. Bom, eu vou te fazer uma pergunta que para mim é muito marcante, né? A gente está, e é importante ver, a gente está numa mesa com 3 mulheres e um homem aqui. E óbvio que você mesmo colocou a importância, né? Você vai ser a primeira presidente da CIB mulher. Sim. Então, o quanto é importante esse crescimento, né, das mulheres em qualquer tipo de atividade. Eu lembro que a minha mãe, né, quando lá atrás falava, por trás de um grande homem sempre tem uma boa mulher, uma grande mulher, a minha mãe falava, não, ao lado. Naquela época ela já falava isso. Que ótimo. Ela nem se colocava nem na frente nem atrás, ao Sim, lado. ao lado. Construindo para saber que tem essa oportunidade. E recentemente a gente sempre convida na disciplina de empreendedorismo um empreendedor para conversar um pouco com os alunos, né? Fazer isso que vocês estão fazendo aqui, que é de uma escala muito maior, lá um pouco mais restrita. E a gente teve uma arquiteta chamada Daniela, que é professora aqui na FURB também, que ela foi lá dar o depoimento. E o depoimento dela foi muito bacana, porque uma das inspirações da vida dela, um dos motivos das missões da vida dela é justamente, e ela se envolveu com várias atividades, né, como um empreendedorismo mais social também, ela também é uma empreendedora, tem o seu escritório de arquitetura, mas ela também se envolveu com a questão social, era justamente da questão de dar mais oportunidades para as mulheres na área de arquitetura, porque ela identificava que era uma área, em tese, né, em determinados postos, muito machista, muito masculina, né? Cristiane, você está entrando nessa área e desbravando, né? O que você tem para falar? Porque esses dias, conversando com o pessoal da Embaixada Americana, eles estão lançando um programa de mentoria para mulheres empreendedoras no Brasil, né? Tem um edital e é possível que eu participe. O que tu darias como mensagem assim para quem, eventualmente, uma menina hoje, que de repente esteja pensando, puxa, eu não vou ter oportunidade. O que dirias para ela? A Franci pode falar disso também, porque vocês são duas mulheres empreendedoras maravilhosas e de muito sucesso, né? O que você falaria para uma menina hoje que estivesse começando? Primeiramente, vai buscar o seu sonho, né? Vai buscar, procura lá no teu íntimo aquilo que te dá prazer de fazer, aquilo que vai te deixar feliz. Eu acho que é o primeiro ponto. E a partir daí busque associações, sindicatos de categoria, participe de palestras, de cursos, se envolva. Eu, desde muito cedo, claro, naquela época quando comecei a trabalhar, em 86, nós não tínhamos tanta oportunidade como hoje tem de cursos. Hoje, né, você abre a internet, a oferta é muito grande, mas não. Então, eu sempre, desde muito cedo, vai ter no Teatro Carlos Gomes o curso do, sei lá, Daniel Godry, eu ia. O sindicato, nós somos filiados ao CIMEB, o CIMEB está promovendo um curso disso, ou a própria associação empresarial. Meu pai também foi muito me estimulava muito, vai ter um curso, vamos falar sobre a área tributária, sobre a mudança da área tributária. Às vezes eu tinha 15, 16 anos, pai, mas eu não entendo muito disso. Ele falou, não faz mal, vai lá, vai ouvir. E assim eu comecei a participar da sociedade como um todo, sabe? Onde eu era convidada, eu ia. Então, me tornei conhecida, as pessoas, mas você é da onde mesmo? Eu sou a Cristiane da Ártico. Então, eu penso que isso é primordial, a gente tem que sair do ambiente de trabalho, não adianta você está formado e ficar trancado dentro do escritório. Claro que também tem que estar lá, mas muito mais do que isso, você tem que buscar soluções para as suas dificuldades, muitas vezes. E ali, numa reunião, né, Fran, de empresários, o benchmark
Assim, o networking é muito rico. Você fala com alguém, de repente, poxa, aquela pessoa lá, e às vezes as coisas na vida da gente acontecem assim, inesperadamente. Você fala com uma pessoa que tem uma empresa ou que trabalha com uma consultoria que vai te ajudar naquele teu probleminha lá. Às vezes é tão interessante que as portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. Então, eu penso que a gente tem que buscar muito dentro da área que nos interessa. A gente tem que buscar o que tem no mercado e procurar se especializar e procurar conhecer e ser participativo. Eu penso que isso é fundamental, porque as coisas vão acontecendo na vida da gente. E resiliência, né? Gente, nem tudo... Vai receber nãos, né? Nem Mas sempre tudo é sim. A gente tem muitos nãos também. Bastante. E às vezes a gente pode chegar em casa à noite e pensar assim, meu Deus, mas hoje eu pensei que seria de outra forma, a minha expectativa era muito grande em relação a uma reunião e de repente não foi. Tudo bem, amanhã é um novo dia. E foi uma experiência, né? Já viveu aquela experiência, está preparado para uma próxima. Vamos procurar novos caminhos e a gente encontra parceiros, a gente encontra pessoas que também nos apoiam em muitos momentos. Mas se você não buscar, se você ficar sentado, como eu digo, lá no teu escritório e esperando que as coisas vão acontecer, que as ideias vão surgir, eu penso que não é bem assim. A gente tem que buscar algo a mais fora. Meu pai diria, quem não é visto não é lembrado, né? Tem que estar em movimento. Principalmente o network, né? A rede de contatos. O networking é muito importante. Eu só gostaria de comentar também, tu falasse dos teus filhos. Eu tenho 2 filhos também, a Caroline e o Vitor. A Caroline faz Direito aqui na FURB, o Vitor faz Administração. E os meus sobrinhos mais novos entraram esse ano também para Administração e a minha sobrinha faz Moda. Então, a família toda está envolvida com FURB. Olha só. Minhas irmãs se formaram na FURB, meu marido Alexandre se formou em Administração aqui também. E as minhas irmãs também. Então, a gente assim, está muito envolvido e tenho certeza que se elas estivessem aqui, Fran, seria a mesma nostalgia, né? Você entra com o carro aqui, você pensa, nossa... até parei assim, fui devagarinho. Assim. Quantos momentos, né? E chega no final, a gente está cansado, a gente diz, não vejo a hora de me formar. Mas depois volta, pode ter certeza. E depois a gente passa e vê assim, nossa, que saudades. Quantos amigos a gente faz, né, numa universidade? Nossa, para sempre. E se eu pudesse deixar, né, para contribuir com o que a Cris falou, eu acho que uma coisa fundamental para todo mundo que está começando, seja mulher, menina ou homem, ou menino, é ter trilhas de conhecimento, estabelecer trilhas de conhecimento, sabe? E isso é para a vida, né? A gente usa o termo lifelong learning, né? E somos eternos aprendizes, temos que ser. Porque tudo é muito dinâmico, né? Então, a gente às vezes sai da universidade, 5 anos estudando aquilo, agora deu, agora não preciso mais fazer nada. Não, não, né? É uma jornada. Então, para tudo, para o empreendedor também, né? Essa trilha do conhecimento, ela é fundamental, né? E não quer dizer, você tem que se matricular. Não! Ter uma trilha orientada, né, com livros, com vídeos, com cursos de curta duração. As visitas técnicas. Isso, visitas, o networking. Então, eu acho que é muito disso. E a gente, no mercado, né, eu digo que eu faço um papel hoje bem interessante, que é conectar as pontas, conectar pessoas, negócios. Então, assim, conhece, chama aqui, vamos, chama fulano, pega o cartão desse aqui, vai lá. Então, eu acho que é muito disso, né? Porque quando a gente começou, a gente não tinha, né? Mal tinha uma agenda lá com meia dúzia de nomes, de contatos. Então, hoje em dia, existe a informação, está disponível para todo mundo. Sim. Essa informação, ela é disponível, ela é gratuita, né? Então, tanto para cursos, mas tem que ser dinheiro para fazer curso, formação? Não necessariamente, né? Então, vale muito mais a força de vontade para quem tem um espírito empreendedor e seguir essa trilha. Eu acho que é uma recomendação, assim, que eu digo que é fundamental hoje em dia para ter uma trilha de sucesso, né? E vocês são empreendedores de sucesso, né? Quer se complementar? Depois eu vou fazer uma outra pergunta. Posso complementar? O que eu também agora me veio, que eu acho
assim, de extrema importância, e é o nosso caso onde nós nos conhecemos, na verdade. Também comecei muito cedo com a parte social, me envolver com a sociedade, fazer voluntariado. Então, o meu marido foi rotariano durante 18 anos e a esposa do rotariano participa da Casa da Amizade. Então, foi lá que nos conhecemos. Lá nos conhecemos e vamos falar, né, Fran, mas nós éramos muito ativas. Então, eu trabalhei na Casa da Amizade. A Casa da Amizade é aquela que cuida das meninas, né? Não? Aquela é a Casa da Esperança. É da Esperança, Isso, a Casa da Amizade... Posso falar, Cris? Pode, fala. A Casa da Amizade é uma entidade, né, a Associação das Senhoras dos Rotarianos, que tem sob seu guarda-chuva várias entidades locais, entre elas a Casa da Esperança. A APAI, a Blue Deaf, né, enfim, várias, a Rede Feminina... Então, são feitas várias ações com a comunidade para angariar fundos para essas entidades e, assim, de tudo que você imagina, desde Páscoa, Natal, alguma data importante, a gente sempre trabalhou muito com voluntariado e buscando não só recurso financeiro, mas muitas vezes... amparo... seja ele até uma palavra amiga, uma visita, né? Então, a Associação dos Rotarianos, a Casa da Amizade, estava confundindo com a Casa da Esperança. Pois é. A Casa da Amizade, ela promove um café com as esposas dos rotarianos uma vez por mês, mas não é um café qualquer. Ali existe todo um protocolo, existe tesouraria. E ali, desde cedo, eu aprendi a me relacionar com pessoas, a estar todo mês organizando. A Cris fazia protocolo, eu fazia as atas. Eu trabalhei como secretária muito tempo. Olha que eu redigi ata, aprendi eu fiz tesouraria. Eu fiz tesouraria muitos anos. Então, tesouraria que a gente chama é cobrar, né? As mulheres chegam, você faz a cobrança, fecha aquele caixa, né? Entrega certinho, confere. Então, eu era a menina do dinheiro. Eu vivia com... E também fiz protocolo. O protocolo, então, organiza toda a reunião, faz o discurso lá da presidente e tal. A gente está envolvida. E isso foi um grande aprendizado para a minha vida. Um grande aprendizado, assim. Isso faz a diferença e eu acho que todo jovem deveria experimentar, de alguma forma, trabalhar com essa atividade social. Então, trabalhas a empatia, né? Tu entende a realidade, outras realidades, né? Vocês são mãe, empresárias, né? Trabalham, fazem a questão social. Vocês dormem quando? Qual é a rotina de vocês? Como é que vocês encontram tanta energia assim? De onde vem a energia? A gente faz atividade física também. Muito bem. Se tiver mais alguma coisa, pode ser. Aí eu encontro as amigas e dá tudo. Exatamente. Não, mas isso é uma característica do empreendedor, essa questão da energia, né? De onde vem essa energia, assim? E tu sabes que Porque vocês não ficam pensando, não vai caber na agenda. Vocês fazem caber na agenda. Né? Agendar um jeito. A gente coloca na agenda. Até quando ela me falou, eu falei, meu Deus, dia 13 de abril? Não, vamos dar um jeito, né? Então a gente consegue. Tem uma rotina, eu acho que para tudo tem que estabelecer, né, uma rotina, mas eu acho que é fazer aquilo que você gosta de fazer, né? E eu sempre digo, no voluntariado especificamente, nas atividades sociais, a gente sempre pode contar com aquelas mesmas pessoas. Né, Cris? São as pessoas que são geralmente as mais ocupadas. Isso. Então, eu acho isso fantástico. Isso, para mim, é o meu maior motivador. Eu poder levantar de manhã e dizer assim, eu vou fazer diferença para alguém, seja ela o tamanho que for. Né? Se eu conseguir plantar uma sementinha no coração de alguém através de uma ação, de um gesto, né? De um movimento, de uma indicação, de uma conexão, já vai ter valido a pena. Então, quanto mais oportunidades, parece que a gente tem mais motivação. Eu vejo assim também, opa, ali vai ter outra oportunidade. Isso mesmo. E abre portas, sabe? Então, assim, eu acho fantástico. E quando a gente está nesse meio, né, que a Cris falou, de voluntariado social, a gente se conecta com pessoas da mesma energia, parece. Pessoas do bem que querem fazer a mesma coisa. Aconteceu comigo uma coisa muito curiosa. Segunda-feira, uma menina da idade do meu filho, de 23 anos, me procurou para conversar. Ela tem uma
uma ONG de educação em Guarulhos, né? E me procurou para conversar, para ver alguma coisa sobre patrocínio, né? Como a gente poderia participar e tal. Eu achei fantástico o trabalho que eles fazem. E daí tu vê uma menina de 23 anos falando com aquele brilho nos olhos de uma atividade do empreendedorismo social. Aquilo não tem preço. Eu falei, meu Deus, eu fui para a reunião, ela disse que aprendeu comigo. Não, eu aprendi com ela, né? Ela começou um negócio, simplificando aqui para vocês, por uma necessidade. Ela com 6 aninhos ficava incomodada de ver as crianças pedindo bala no sinal. Daquilo ali, ela e o pai dela montaram uma escola hoje de formação para jovens que não têm condições. Então, eu acho isso fantástico, né? Então, como é legal a gente estar nesse mundo. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não fala só de dar lucro, isso, ou de alguma coisa nesse sentido, sabe? É muito além disso. Sem dúvida. Né? Então, na verdade, é uma consequência. Isso que motiva a gente. Consequência. É uma consequência. E falando ainda do voluntariado ou de uma associação empresarial da qual eu faço parte hoje, então também muitas pessoas conversam e falam comigo, mas Cris, tu assumir agora isso, tu já não tens trabalho que chega, já não tens... Mas assim, primeiro é uma coisa que eu gosto de fazer. Né, ter esse envolvimento e todo dia é uma novidade, eu fico sabendo de alguma coisa, de um projeto novo, de uma situação nova. Então, isso para mim não é um sacrifício, isso para mim eu faço porque é prazeroso fazer. Uhum. E eu acho que o retorno que a gente tem é muito grande. No associativismo também trabalho voluntário, né? Ninguém ganha nada na associação empresarial. Você está lá doando o seu tempo, mas da mesma forma, a riqueza de informação é tão grande que você recebe, é como se você estivesse fazendo uma pós-graduação de graça, você está fazendo um doutorado, um mestrado, né, de graça, porque você está com empresários tops, assim, com pessoas entendidas lá no dia a dia, então você recebe muito. E na Casa da Amizade, né, Fran, vai fazer um trabalho num orfanato, vai fazer um trabalho num CI, aquele amor que você recebe de volta é impagável, sabe? Então você está doando o seu tempo, mas o que você está recebendo de volta é um sentimento inexplicável, né, Fran? Você se sente realizado. Não tem preço. Não tem preço. Sem volta. E essa experiência de ser voluntário, isso também a gente... É importante para as novas gerações, né? Que a gente vê que vai perdendo isso de fazer para aprender, né? Às vezes não, só faço se receber, né? E o quanto que um voluntariado, uma oportunidade, mesmo que não seja remunerado, pode contribuir para a nossa formação e para a nossa experiência no dia a dia, nosso crescimento, né, professor? E já falamos aqui também dessa conexão da universidade com a comunidade, as oportunidades dos acadêmicos, falamos de inovação, de mulheres aí liderando, né, em casos sociais, ajudando também nessa divulgação de proteção contra a mulher, que também, acredito que vocês também trabalham com isso, tecnologia, inovação, enfim. A gente tem que estar conectado, tem que estar em movimento e tem que se inspirar. E esse brilho no olhar que vocês têm aqui é porque vocês se encontraram, né, e faz parte dessa trajetória. O professor Eduardo esteve há pouco tempo nos Estados Unidos, né, e discutiu sobre a importância da tecnologia aí no ensino, o quanto que isso vai influenciar e como é que vocês enxergam isso para os próximos anos, né? Então, a gente discutiu muito não só na questão da educação, né? Eu acho que a questão da tecnologia está modificando demais a sociedade, de maneira muito rápida, a velocidade é que talvez assusta. E aí quando o pessoal vem conversando, recentemente apareceu muito a história do ChatGPT, da inteligência artificial, o quanto isso vai impactar na questão da educação, e eu tenho dito, olha, não é só na educação não. Quer dizer, o ChatGPT vai impactar, por exemplo, na relação que a gente tem, por exemplo, com os médicos, na área da saúde. O ChatGPT vai impactar na relação que a gente tem com advogados. Ou seja, não há profissão, não há setor que não seja impactado pelas mudanças, ou seja, uma mudança de degrau, né? A gente teve vários pontos, vem lá desde a Revolução Industrial, depois passa pela questão da tecnologia, depois entra com a questão da internet, agora a gente está entrando com a questão da inteligência artificial, é um baita desafio. E óbvio que a educação tem que se adaptar, como todas as outras áreas vão ter que se adaptar. Como, na verdade, vocês, como empresários, adaptaram suas empresas a um comércio completamente diferente. O comércio antigamente era feito ali, no presencial.
Hoje, certamente, boa parte das vendas das empresas de vocês são feitas através da internet, entendeu? Que é o mundo inteiro aí. Tem pontos, de fato, complicados, né? Que é a questão da relação que você vai construir quando você está intermediado por tecnologia, mas tem pontos importantes que você ampliou a possibilidade de relacionamento comercial com o mundo inteiro de maneira muito mais fácil, né? Então a tecnologia, sabe, Carol, ela vai impor muitos desafios, a gente vai, essas mudanças, essas passagens, é isso que a gente discutiu lá, elas não são apenas relacionadas, não é só questão de, vai ter muitas perdas em algum momento, né? Como ocorreu com a entrada do automóvel, por exemplo, né? A gente sempre brinca quando a gente comenta, olha, a indústria de cocheiros caiu, né? Mudou o perfil, né? Quando você automatiza, a gente tem feito vários projetos, inclusive TCC dos alunos, analisando se um dos alunos, por exemplo, quer fazer um projeto para substituir uma linha de produção por uma linha robótica, quais são os impactos, o que isso tem. É lógico que você está tirando, eventualmente, um emprego aqui de baixa tecnologia por um robô, mas por trás do robô tem um emprego de alta tecnologia. Isso. Né? Então, são várias mudanças que a gente tem. Eu sempre olho de maneira muito otimista, né? É difícil, as relações com redes sociais, assim por diante, sempre torna muito mais difícil. A gente pode ver a questão da violência que está acontecendo hoje, né? Principalmente em escolas, muito catapultada, né? Impactada por essa questão de relações diferentes que existem na rede social, mas ao mesmo tempo ela também traz oportunidades muito, muito interessantes. Eu acho que a questão da tecnologia, isso perpassa por toda a sociedade e a gente consegue avançar. Eu vou aproveitar para perguntar para ti também. Opa. Né? Porque a Carol é uma super profissional, bem sucedida dentro da universidade, e ela tem muito isso, uma coisa que às vezes a universidade tem muita dificuldade de fazer, a relação da universidade, da academia com a empresa. Ela é uma das pessoas que tem o maior portfólio aqui de relação com empresas que a gente tem dentro da universidade. Como é que tu faz isso e como é que tu manteve relação com elas aqui também? Olha, é isso que eu ia falar. A gente está falando de tecnologia, né? É maravilhoso, facilita a nossa vida, mas isso aqui, ó, essa conexão pessoal, é o que faz a diferença, né? As indústrias conheciam a FURB, as que eu conectei, né? Conheciam a FURB, mas não tinham ideia da infraestrutura, de como a gente trabalhava. Então eu fui lá, convidei para conhecer, fazer esse presencial é importante, né? Mostrar a nossa realidade, olhar no olho, né? No final somos todos seres humanos, com filhos, com famílias, com histórias, com medos. Então a gente vai encontrando uma forma de buscar qual é a tua demanda, onde é que a gente pode atender. E muitas vezes eu nem sabia por onde começar. Não, nós fazemos, a gente dá um jeito. E a gente dava um jeito. As dores, né? São parecidas. São parecidas, E aí que eu vejo uma diferença, né, no comportamento, é a gente abraçar um desafio. A gente nunca vai estar preparado, totalmente preparado. Faz parte do processo de aprendizagem, né? Faz parte aí dessa conexão. E aí o senhor falou do portfólio, não é que eu tenho contato com todos, é que a partir do primeiro passo que eu dei, né, enfrentando aí meus medos também, né? Minhas limitações, fui dando o meu melhor e fui me apaixonando por aquilo. E aí aquela energia vai, né? Vai fluindo. E aí conheci aquele que me indicou para o outro e vem demandas diferentes, mas sempre eu vou me aprimorando e vou criando as oportunidades. Né? Eu não esperava essa pergunta, mas já que a gente pode contribuir, vamos fazer. Né? Já que a gente pode contribuir também, inspirar um pouco mais as pessoas e até os estudantes, né? Para verem assim que a FURB tem muito a oferecer, né? Não depende do professor, se ele desejar, eu queria tanto... Porque tudo começou na minha graduação. O meu sonho era trabalhar no polo, fazer um estágio no polo, que é no sistema de refrigeração, né, que tem lá na engenharia mecânica. E eles falaram, não tem nada a ver engenharia de alimentos com engenharia mecânica. E quando eu fiz meu pós-doutorado na Federal, qual foi o projeto que caiu? Primeiros testes com refrigeradores, né, alimentos diretamente para os refrigeradores no Brasil. E assim, olha, isso em 2013. Olha só. E aí, em 2014, quando eu vim para a FURB, eu trouxe junto. Estava escrito nas estrelas, né? Estava escrito, E até hoje, cada empresa que vem visitar, eu pergunto, você é daquela época? Vai tentar descobrir aqueles que tentaram me podar, né? Legal. Mas foi assim. Mas a mulher, às vezes, tem um sentimento diferente em relação a alguma situação, não tem uma percepção, às vezes, chamo de sexto sentido ou não, mas às vezes a gente... assim, consegue jogar alguma coisa, poxa, mas isso aí tem conexão, sim. Às vezes isso atrapalha um pouco, sabia? Porque assim, é por isso que a gente, ainda hoje no mercado de trabalho, principalmente quando você fala de altas lideranças, é muito comum você encontrar mais homens.
Por quê? Porque eles são mais corajosos ainda. Eles são provado Sim, isso. sim. As mulheres, por terem essa sensibilidade, tem mais, se Cautela, resguardam. né? Ah, não, mas e se eu errar? Ah, e se der errado? Ah, e se eu não, se isso, se aquilo, se aquele outro? E daí não dá o passo, entendeu? Então, a gente tem que evoluir ainda para termos mais coragem. Os homens também não sabem, né? Ah, porque isso eu estou falando, pessoas na política. Por que temos mais homens na política do que mulheres? Porque eles são mais inteligentes, mais aptos? Não, porque eles são mais corajosos. Esse E não né, tem medo de incentivo errar. do homem, né, de enfrentar. Né? Mas então vamos entrar nessa questão do erro. Acho que isso é uma coisa super importante quando a gente fala de empreender, de inovar, de fazer, que é conviver com o erro. Vai Isso. errar. Isso Faz é certo. parte. Faz parte. Cris, assim, tu já tomou uma decisão errada daquela que tu falou, me ferrei geral, Sim. botei tudo a perder. E aí, Foi tu nesse pode dia. contar um pouquinho pra gente como é que tu deu a volta por cima, não? Meu Deus. Eu não preciso citar o fato em si, mas como é que tu deu a volta por cima, assim? Existem situações, sim, existem situações. Eu penso que o empresário precisa ter atitude e muito rápida numa situação assim, né? Então, sei lá, a época do Covid foi um susto para todos, né? Nós entramos em lockdown, lá ficamos 2 semanas parados aqui em Blumenau em Blumenau, foi mundial, No mundo, né? E nossa, isso para nós foi chocante, nos pegou totalmente desprevenidos, porque ninguém nunca imaginou chegar numa situação dessas. E aí você imagina, eu sou especificamente também da área financeira, e você chega lá num determinado dia e ninguém te pagou, ou quase ninguém te pagou, mas os teus títulos estão a vencer. E aí, vai fazer o quê? E tal. Então, é momento, às vezes você precisa dar um passo para trás, respirar, né? Às vezes uma boa noite de sono também ajuda, e outro dia, o que vamos resolver e vamos fazer, fala com um, fala com o outro, o networking, liga para os empresários que você conhece. Essa coxa de proteção, essa rede de proteção isso. vai te ajudar nessa hora, né? Uma associação empresarial que foi fundamental no momento desses, porque foram feitas várias reuniões online, várias dicas, várias sugestões surgiram, e isso ampara a gente no momento de dificuldade, sabe? Então isso é bastante importante. Mas assim, o erro faz parte, cair faz parte, mas a gente tem que levantar e acreditar sempre. O meu pai e minha mãe também, eles sempre foram pessoas muito positivas, sabe? Então, todo mundo... Isso ajuda muito. Então, dificuldade, tanto na família quanto na empresa, todos nós temos os nossos problemas, todos nós. Mas é a maneira que você percebe o problema, as atitudes que você vai ter em relação ao problema e encarar de frente, né? Com certeza. E tenho essa situação para resolver, de que forma eu posso resolver e toca em frente que vai dar tudo certo. Eu sempre penso assim, vai dar tudo certo. É a atitude de coragem, né? Atitude positiva. Eu sempre falo isso. Tu tem algum momento assim, do tipo tão negativo, assim, ou que... A gente teve experimentos de negócios que não deram certo. Também. Né? Então, assim, eu saí da nossa operação Texnel em 2012 para cuidar de uma confecção que era um negócio bacana, que tinha tudo a ver com o nosso business, né? Então, e essa confecção não deu certo. Eu fiquei 5 anos nela, assim, qual o sentimento? Frustração, né? Mas, assim, quanto eu aprendi com isso? Então, a questão da resiliência, do aprendizado, quanto a própria empresa mãe aprendeu tendo que atender uma confecção, sim, que é o seu cliente, né? Então, não deu certo a operação em si, mas tiramos bons aprendizados. Então, é isso que fica, né? A gente desenvolveu conhecimento lá dentro e bola para frente, né? Não tem que ter medo de errar. Daí, daqui a pouco, vamos ter outro, vamos abrir outro. Aprender e corrigir, né? Aprender, vamos errar, mas corrigir. Erro novo. Erro repetido, não. Errado. Erro novo. Mesmo. É muito bom quando tudo flui, né? Quando tudo dá certo, mas quando a gente tem aqueles obstáculos, né? Poxa, não deu certo, vamos buscar outra solução. É muito mais gratificante, não é? Com certeza. O que não vale a pena é ficar chorando demais em cima do que aconteceu, e sim olhar para ver, o que eu aprendi aqui, vamos para frente, né? Tem uma história dessa do tipo me ferrei, né? Que aconteceu comigo aqui, nesse lugar aqui.
Né? Em 2008 eu era reitor da universidade, vocês vão lembrar que em 2008 Blumenau passou por aquele evento climático gigantesco. A Alessandra, que é hoje diretora aqui da TV, ela trabalhava com a gente também na universidade, ela vai lembrar dessa história, se assistir aqui, está assistindo o programa. E aí chegou um determinado momento que só a rádio e a TV da FURB estavam no ar em Blumenau. Né? Porque o Morro do Cachorro ficou sem energia, o Morro do Portal também ficou sem energia, mas nós tínhamos o gerador com combustível, as outras televisões não tinham. Então chegou um determinado momento, só a gente ficou no ar. E a gente, aquele momento, eu passei quase 72 horas, eu devo ter dormido umas 8 horas nesse período. Professor, que responsabilidade, hein? Gigante naquele período, mas foi muito legal, assim, muito gratificante. Mas a história do me ferrei é porque a gente, num determinado momento, a gente botou a rádio e a TV juntos no ar. Tinha pouca gente aqui, estava a equipe da televisão, mas não estava todo mundo. Então, como eu já trabalhei em rádio, né, eu fui para o ar junto. E aí, na segunda-feira, já estava a coisa começando a acalmar, eu ainda não tinha saído daqui, eu tinha deixado meus filhos e a minha esposa num lugar seguro, né? E aí estava aqui ainda, aí o pessoal começava a perguntar, quando é que volta a aula na FURB? Quando é que volta a aula na FURB? Quando é que vai voltar a aula, né? Eu assim, puxa, aí estava no ar, não tinha muito o que falar, eu falei, olha, a gente certamente não volta essa semana, né? Vamos esperar, vamos ver, a gente vai organizar a universidade para ver como é que a gente retorna. E aí eu saí, e, gente, a distribuição era gigante, mas a gente começou a receber, aí eu fui até a casa dos meus pais, onde estava minha família, aí eu dormi, no outro dia de manhã eu acordei, e aí na televisão eu começava a ver assim, porque o colégio X vai voltar tal dia, porque o colégio Y vai voltar tal dia, porque a universidade tal vai voltar na... Aí me ferrei. FURB vai parecer que é um bando de malandros que não quer trabalhar, né? E eu falei, claro, deu errado, né? Voltei para cá, começamos a organizar, a gente organizou a universidade para atender. Naquela época a gente já começou a atender online, tanto que nessa crise agora que deu da pandemia, eu fui o relator do parecer que autorizou atividades não presenciais para o Brasil inteiro, era conselheiro do Conselho Nacional. Muito dessa experiência daquela época de Blumenau veio da experiência que a gente teve aqui na FURB. A gente terminou o semestre com atividades online. Depois, no começo do ano, os alunos vinham. Porque eu não tinha como botar 10 mil alunos circulando em Blumenau nas condições que a cidade estava. Né? Então, num primeiro momento foi do tipo, deu ruim. Por um segundo momento, todo mundo começou a seguir a universidade no padrão que ela estava fazendo. Então, a gente tem muito isso, né? A gente tem que trabalhar um pouco com instinto, ter coragem, dizer o que vai fazer e como é que a coisa vai construir, né? Vamos marcar coragem. Decisões rápidas e depois... Tomar decisões rápidas é um negócio super complicado. Você tem que estar preparado de que, eventualmente, a decisão rápida pode levar a um... não foi pensado, mas trabalha com algumas alternativas, plano B, né? Com coragem certeza. Vai dar tudo certo. Com certeza. Quanta experiência, né? E você pode levar a receber críticas, né? E faz parte. Quem está no palco vai sempre quem já foi secretário de Educação do Estado, reitor, crítica nunca faltou. Certo, né? Tá tudo certo. Gente, olha, eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui, ouvir um pouquinho das histórias. Eu sei que tinha muita coisa ainda para ser falada, né? Muita coisa que podia ser abordada, só que o nosso tempo é curto, né? A gente tentou otimizar aqui, pegar os pontos mais importantes para influenciar as pessoas, né? Para que as pessoas conheçam um pouco das histórias de vocês e o quanto a FURB fez parte e faz parte da nossa história, né? E da nossa comunidade. Sou muito grata por essa oportunidade, muito grata pela presença de vocês três. E eu quero que rapidamente, com poucas palavras, vocês deixem uma mensagem que vem do fundo do coração, do que representa a FURB para vocês. Professora, eu acho que eu vou começar por aqui, deixar elas pensar. Tá fácil para mim, né? Por professor, pois o professor está aqui todo dia. Eu estou aqui desde 1990, né? Eu saí da universidade, do mestrado e o meu primeiro emprego efetivamente foi na universidade. Não, que o primeiro emprego eu já tinha sido locutor de rádio, mas o primeiro emprego pós-formado foi na universidade. E, meu Deus, estou há 33 anos aqui. É a minha casa, né? Um lugar que eu amo de paixão, de trabalhar, eu gosto muito, como vocês falaram, né? E é bacana, principalmente lecionar, na universidade de maneira geral, lecionar de maneira geral, mas principalmente aqui na FURB, porque é uma renovação todo dia. As gerações que a gente tem na sala de aula hoje são diferentes das gerações que a gente tinha 10 anos atrás, que são diferentes das que tinha 20 anos, que são diferentes das que tinha 30. Quando eu comecei a lecionar aqui, tinha alunos mais velhos do que eu na sala de aula. Hoje, não vai ter, dificilmente tem alguém mais velho do que eu ali. Mas é muito bacana ver como elas se transformam, mas principalmente ver, eu acho que isso é o mais bacana, e esses dias quando teve uma homenagem aqui, as pessoas completaram 30 anos de casa, perguntaram qual era o momento mais marcante. Eu tive uma honra que a Cristiane teve também, mas a minha era mais comum.
é você estar lá em cima como reitor e conceder o grau, tu entregasse o diploma para teu sobrinho. Nossa, sim. Aquele é o momento onde você está de frente. Normalmente as pessoas estão de frente para o palco, você está de frente para o público. E você vê, você consegue identificar quem são os pais dos alunos que estão ali na plateia, você consegue ver a emoção dos estudantes que vão se formar, dos formandos. Gente, assim, é algo inacreditável, o tipo de... Só dá para comparar, óbvio que o que eu vou falar tem uma questão, vocês vão entender isso, uma questão muito maior. Tem certas emoções que a gente não consegue descrever. O nascimento de um filho é um deles. Né? A gente não consegue dizer, quando a gente pega aquela coisinha no colo, não consegue dizer o que você está sentindo. E para mim, né, além, obviamente, dos meus 2 filhos que nasceram, eu acho que cada um dos estudantes ou das estudantes que a gente teve a oportunidade de colar grau, era um filho que a gente estava botando no mundo. Eu acho que esse é um sentimento muito forte que a gente tem aqui na universidade e que motiva a gente todo dia a estar realizando isso. E se a gente puder inspirar eles, inclusive, para poderem ser empreendedores, tanto melhor. Maravilhoso. Isso aí. A FURB é para mim? A FURB é para mim. Eu penso que é um divisor de águas, né? E a importância dela para o desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa comunidade. Eu sempre penso muito nisso, né? E se não tivéssemos a FURB, né? Como seria? Então, a importância de hoje nós termos profissionais qualificados, né? Dessa entrega, do quanto isso é importante para as nossas empresas contar com a universidade. Não só também na formação desses novos profissionais, mas em tudo que a FURB oferta, né? Eles têm um centro de tecnologia, FabLab, será que é esse? A FabLab, né? Que a gente já precisou utilizar várias vezes na nossa empresa. Eu quero rapidamente falar que quando a Artico fez 35 anos, nós fizemos o nosso vídeo institucional aqui na FURB. Então, isso é uma coisa que ficou na nossa memória há muito tempo. O curso de medicina também, a parte de anatomia, nós ajudamos com o projeto das... Os refrigeradores para guardar os tanques, né? Os cadáveres, né? Para estudo. Os cadáveres, então a gente também participou desse projeto. Então eu só vejo a FURB como com grande importância na nossa comunidade e o quanto a gente forma pessoas de bem também ao nosso redor. Parabéns mais uma vez e... Legal. Para mim, a FURB é o começo da minha trajetória, né? E tive a nostalgia, né, quando cheguei aqui hoje, porque além de ter sido aqui que eu construí, foi o início da minha construção, né, da minha trilha, da minha carreira, também foi quando eu estava aqui que eu também tive meu primeiro filho, né? E fui aluna, com todo carinho, da professora Diva, a professora Yara Jane, a professora Silvira, maravilhosas. O meu marido trazia o Nicolas no intervalo para vir mamar e todas as meninas do SEB iam comigo lá ao redor do carro para a gente dar de mamar, né, no coletivo. Muito legal. A assim, guerreira, né? Olha, diz que não dá para estudar com filho. Dá para estudar. Minha mãe teve 3 na FURB. E olha, eu não perdi um semestre, hein, porque... Naquela época a gente também conseguia resolver coisas à distância. Sim. O Nicolas nasceu no final de maio e eu não perdi o semestre. Eu consegui antecipar trabalhos, provas e quando o próximo começou em agosto, eu já estava ali, né? Então, assim, realmente eu tenho um carinho muito grande pela instituição FURB e não só pela minha história, mas também pelo que ela entrega, como a Cris falou, bem colocado, para a sociedade como um todo. Nós também temos parcerias com os cursos, principalmente mais da engenharia, né, com a parte de corantes, de experimentos, do curso de moda também, temos uma parceria forte. Então, eu acho que é sobre isso. É sobre conectar a FURB com a comunidade, com a sociedade. Então, esse trabalho está sendo bem feito. Parabéns para a FURB, muito orgulho de pertencer. Legal, muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo depoimento de vocês. E dizer que a FURB vai estar sempre esteve, está e sempre estará de portas abertas. Obrigada, muito Carol, obrigada mais uma muito vez. Obrigada.
Muito obrigada, Muito gente. obrigada. Isso aí, Até. grande abraço.